A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje vai ser novamente o Salmo 122, verso 6. Ontem falamos dele e falamos de alguns elementos de Jerusalém, 12 elementos de Jerusalém, a paz de Jerusalém. Então, assista o programa de ontem, mas no dia de hoje eu vou ler o mesmo verso e vou falar de outra coisa diferente. Salmo 122, verso 11 diz: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. O verbo orai aqui se encontra na sua forma imperativa, ou seja, é uma ordem. A Bíblia fala orai pela paz de Jerusalém. Devemos todos orar pela paz de Jerusalém. E esses dias que estamos vivendo, mais ainda, vendo o massacre de inocentes, de crianças, orai pela paz de Jerusalém. Quero falar sobre orar. 10 mandamentos na Bíblia para nós orarmos. Orai. Primeiro, orai pela paz de Jerusalém. Devemos orar para que haja paz em Jerusalém, como diz, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. O profeta Jeremias também, no capítulo 29, versículo de número 7, fala para os cativos na Babilônia que orassem pela paz da cidade. Olha só, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não importa em qual cidade nós estamos ou vivemos, devemos orar pela paz da nossa cidade. Então orai pela paz de Jerusalém, mas ore também pela paz da cidade aonde você está, porque na sua paz vós tereis paz. Note que os 2 pedidos aqui de oração são de paz, pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém e orai pela paz da cidade aonde você vive. Mateus capítulo 5, verso de número 44, Jesus ainda pede que nós oremos pelos nossos inimigos. Olha só como é importante, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tempos turbulentos, que nós oremos também pelos inimigos. Olha só, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam. Aqueles que nos maltratam, que nos dão maltratos, nós devemos orar por eles. Orai pelo que vos maltratam. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz da cidade onde você está, orai pelo que vos maltratam. Mateus capítulo 14, verso 20, Jesus está advertindo o povo e diz que eles deveriam orar. Mateus 24, 20, no sermão profético de Jesus, ele ora, manda que eles orassem para que a fuga deles não acontecesse no inverno. Mateus 24, verso 20. Ele fala em Mateus 24, 20. Jesus está dizendo assim, olha só, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, se algum momento precisamos fugir, que essa fuga no inverno seria mais difícil e no sábado ainda mais, porque os judeus observavam uma certa quantia de caminhar no sábado. Havia o que eles chamam da caminhada de um dia, que era perto de 1 quilômetro. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Vamos ver outra coisa que eles deveriam orar, e nós também. Mateus 26, verso 41, diz-nos a Bíblia: vigiai e orai
para que não entreis em tentação. Devemos orar para não entrar em tentação. A oração do Pai Nosso nos ensina: e não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Orai para que não entreis em tentação. Vamos a outro, Marcos capítulo 13, versículo de número 33. Esse é um lindo verso no Evangelho de Marcos. Marcos 13, 33, lemos assim: olhai, vigiai e orai. 3 mandamentos aqui: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando chegará o tempo. O dia de amanhã não nos pertence. Não sabemos nem sequer o dia da nossa morte. Não sabemos quando chegará o tempo da volta de Jesus. Por não conhecer esse tempo, por não saber essas coisas, devemos orar. Orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Lucas capítulo 6, verso de número 28. E essas são orações difíceis de fazer. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas capítulo 6, verso 28. Bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Não é fácil orar por alguém que nos calunia. Quando alguém nos calunia, nós queremos caluniar de volta. Mas o Senhor Jesus mandou que nós orássemos. Orai pelos que vos caluniam. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 25, é Paulo que está escrevendo, e Paulo diz: orai por nós. Como é importante nós orarmos pelos ministros. 1 Tessalonicenses 5, 25, Paulo diz assim: irmãos, orai por nós, orai por nós. É importante que os irmãos orem por nós. Também, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. E, finalmente, para concluir essa meditação de hoje, 10 mandamentos para orar, todas essas frases o verbo está no imperativo: orai, 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 orai. Olha só esse aqui. Esse cobre todos eles. 1 Tessalonicenses 5,17. Só tem 3 palavras e diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso significa que nós estamos dizendo amém, já está na hora de iniciar outra oração. Orai sem cessar. 10 mandamentos para orar. Primeiro, orai pela paz de Jerusalém. Segundo, orai pela paz da cidade onde você está. Terceiro, orai pelo que vos maltratam. Às vezes não é fácil orar por aqueles que nos maltratam. Quarto, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quinto, orai para que não entreis em tentação. Sexto, orai porque não sabeis quando chegará o tempo. Sétimo, orai pelos que vos caluniam. Oitavo, irmãos, orai por nós. Nono, orai uns pelos outros. E 10º, orai sem cessar. Orai sem cessar. Ore por Jerusalém, ore pela sua cidade, ore pelo que te maltrata, ore quando você tiver que fugir de algo, ore para que não entre em tentação, ore porque você não sabe quando chegará o tempo, ore por aqueles que vos caluniam, orai por nós, ore uns pelos outros, orai sem cessar. Deus te abençoe, acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ore também por esse canal, pelos aqueles que assistem esse canal, pelos ouvintes desse canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.